Olá, seja bem-vindo a esta conversa em forma de grande entrevista. Hoje vamos falar com o secretário de Estado do Ensino Técnico Profissional, chama-se Agostinho Langa. Ele está já nesta posição há um ano, isto é, desde novembro de 2020. Trata-se de um setor muito importante para a solução de um grande problema no mercado de emprego. Primeiro, é preciso ter técnico para fazer as coisas no terreno. E depois, também, o governo apostou bastante em que as pessoas devem saber fazer as coisas. Portanto, há um problema sério aqui para a formação. Então, vamos saber com que linha se cose este setor de formação técnico-profissional. E por isso vamos falar hoje com o secretário de Estado do setor, isto é, o setor do ensino técnico-profissional. Seja bem-vindo, senhor secretário. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Gostaríamos primeiro de saber, o governo moçambicano de algum tempo para cá tem estado a apostar bastante no ensino técnico profissional, do ponto de vista de formação. Já estamos recordados, por exemplo, dos tempos em que se falava muito de que é preciso saber fazer, saber fazer, saber fazer. Então, em que ponto é que está a situação do ensino técnico profissional em Moçambique? Por sinal, é aquele que ensina a pessoa a usar martelo, a usar chave de fenda para fazer as coisas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma questão bastante interessante que coloca e acho que é um bom ponto de partida mesmo para a conversa que nós vamos ter. E como disse, e muito bem, é a aposta do governo revitalizar o ensino técnico, porque só com o saber fazer é que realmente poderemos desenvolver o nosso país. É preciso ter no mercado de trabalho mão de obra qualificada, mão de obra que saiba fazer. Eu vou dar uma resposta em relação a em que ponto de situação se encontra o ensino técnico, se calhar que seja uma resposta que sirva mesmo de base para o diálogo. Eu direi que o ensino técnico está no bom caminho, no sentido de que tem um projeto para a sua revitalização, para a reforma do ensino técnico. Temos uma lei, temos um plano de revitalização que foi recentemente aprovado pelo governo. Temos infraestruturas, algumas infraestruturas muito bem equipadas, não é? E penso que com isso nós temos matéria-prima para de fato termos um ensino técnico de qualidade. Faltam algumas coisas, há alguns desafios, como é, por exemplo, ter formadores. Quando digo formadores, refiro-me a professores, exatamente, ter formadores qualificados, porque se é para ensinar o saber fazer, o professor tem de ser o primeiro a saber fazer. Ninguém ensina o que não sabe. Temos de ter gestores dos tais institutos a que me referi, que existem requalificados e equipados, também bons gestores, não é? Portanto, e estes são eu diria que são os dois principais desafios que nós temos. Os formadores qualificados e os gestores também qualificados, com alguma perícia para gerir e para fazerem dos nossos institutos centros de produção do saber fazer, mas também que sejam centros de produção de bens e serviços, de modo a gerarem alguma receita para o seu autossustento. Porque o ensinar saber fazer significa muita prática. E muita prática significa um custo bastante elevado em insumos, em materiais consumíveis para laboratórios, para oficinas. E não se consegue satisfazer as necessidades dos institutos neste momento só com base no orçamento do Estado. O orçamento do Estado é pressionado em todas as frentes, não é só o ensino técnico. Sabemos que o país não produz o suficiente, o país neste momento gasta mais do que produz, portanto é necessário que nós no ensino técnico também rentabilizemos os meios que nos são colocados à disposição.
Deixa-me dizer, Ponguana, que nós temos institutos com equipamentos sofisticadíssimos, modernos, mais do que muitas empresas, até mais do que muitas oficinas, e mais do que, eu até diria, todos os institutos do nível superior que nós temos, algumas universidades que nós Parabéns temos aqui. por isso. Exatamente. Temos institutos muito bem equipados. Qual é a rede, então, que temos? Estamos a falar de alguns institutos. Como que estão esses institutos bem equipados distribuídos no país? Bom, neste momento nós contamos em todo o país com 252 institutos, dos quais 86 são públicos, há 37 que nós chamamos de semipúblicos, são de parceria público-privado, quase todos eles pertencem à igreja e nós comparticipamos como Estado com os professores, com os formadores para esses institutos. E os restantes são todos privados. Exatamente. A sua distribuição geográfica? Bom, não é uniforme. Não é uniforme. É também uma das frentes que mais adiante, depois de consolidarmos o funcionamento do ensino técnico, teremos que atacar. Temos algumas províncias, por exemplo, que com déficit de institutos no ramo industrial, não é? Que é o que neste momento, aliás, o país mais precisa. Desses 252 institutos, muito poucos são do ramo industrial, não chegam sequer a 70, não é? E a maior parte são dos ramos de áreas de ciências sociais, gestão, que não é essa que realmente a área onde nós precisamos de apostar neste momento. Temos também o ramo agrário, esse diria que está uniformemente distribuído pelo país, mas há pontos onde nós, em Manica, por exemplo, na Zambésia, precisamos de colocar um pouco mais de institutos do ramo industrial. Como é que os institutos, por exemplo, de áreas sociais entram no ensino técnico profissional? Bom, boa pergunta. Sabe que o país, e tinha que ser assim mesmo, abriu-se para a entrada do setor privado na área de educação, porque o Estado sozinho não era capaz de prover a educação para todos os moçambicanos. O número de jovens aumenta cada dia que passa, não é? E para o privado, infelizmente, neste momento, é mais a parte do negócio do que exatamente da formação. E apostar no ramo industrial é bastante caro. É preciso montar laboratórios, é preciso montar oficinas e, como eu lhe disse, há o custo operacional ligado aos consumíveis, aos materiais. Então, para um privado, a opção não é essa. E também temos um outro problema, que é um problema do país, não é? Em que pensamos que o problema do emprego se resolve só com um diploma. Então, há essa tendência dos jovens também procurarem os cursos fáceis, aqueles cursos que não têm matemática, que não têm físicas, químicas, e isso aí aprende-se, apanha-se aprendendo gestão de recursos humanos, não é? E então há essa tendência de se correr. E também, por exemplo, surgiu uma febre, eu vou chamar assim mesmo, de criação de muitos institutos de ciências de saúde, não é? Pode parecer um paradoxo isto que estou a dizer, porque apostar na saúde é uma boa aposta, sem dúvida nenhuma, mas também se cria tantos técnicos formados na área de saúde e não há depois capacidade de absorvê-los, é um outro problema que se cria, sobretudo porque quem é formado na área de ciências de saúde não pode pensar num autoemprego. Ninguém pode, costumo dizer muitas vezes, quem vai estudar enfermagem, quem vai estudar técnico de farmácia, não pode abrir uma barraca no mercado e começar a vender comprimidos. É preso na hora, não é? Portanto, quem faz esses cursos tem que trabalhar num hospital, numa clínica. E
a capacidade de absorção neste momento é bastante pequena. Tanto que significa que nós devíamos formar de acordo com aquilo que é a demanda do mercado e não formar apenas por formar, porque é fácil e porque também dá muito dinheiro. É verdade que, por exemplo, nessa área ainda podem fazer, digamos, formar cooperativas e, enfim, abrirem, sei lá, podem ser clínicas, cuidados primários. No trabalho que nós temos feito de visita às províncias, tentamos trabalhar sempre com todos os três ramos, o público, o privado e o semipúblico. E quando trabalhamos com os gestores, os fazedores do ensino técnico na área, por exemplo, das ciências de saúde, uma das coisas que temos tentado incentivar é exatamente ver se podem também investir em clínicas, não é? Porque até seria um apoio para o próprio Estado. O Estado precisa de expandir os serviços de saúde. Mas não se expandem serviços de saúde tendo só técnicos e não tendo clínicas. Exato. Então, se eles pudessem associar a formação e também a prestação de serviços abrindo clínicas, seria, de fato, aquilo que chamaríamos de ouro sobre azul. Que impacto é que terá tido esta guerra terrorista imposta a Moçambique, no norte do país, na província de Cabo Delgado, no ensino técnico profissional? Sabemos, falou-se muito do Instituto de Bilibisa, bastante renomado. Terá sido só o Instituto de Bilibisa afetado ou terá havido outros institutos ou outras instituições do ensino técnico profissional? O terrorismo em Cabo Delgado afetou, eu vou dizer, 3 institutos. O de Bilibisa foi o que mais sofreu. Aliás, nós ainda nem conseguimos ter acesso ainda a esse instituto. Meu Deus. Não é? E fomos obrigados a Os formandos estão por aí assim? Conseguimos transferir a maior parte deles para o Instituto de Ukua. Não é? E estão lá. Temos o Instituto de Macomia, não é? E temos os seus formandos em Pemba, no Instituto Industrial e Comercial de Pemba. O terceiro instituto é um instituto que ainda não tinha iniciado o funcionamento. Nós estávamos apostados em pôr esse instituto a funcionar. Estava a ser equipado? A partir deste ano. É um instituto construído de raiz. Okay. É novo, não é? Que está em Namaua, em Moeda. Esse não está destruído, não está destruído, mas neste momento ainda não está em condições também de ser utilizado. Precisaremos para este instituto é apenas completar algumas obras que ainda tínhamos a fazer, construção de moradias para os formadores e equipar algumas salas de alguns laboratórios. Em Bilibisa, as informações que nós temos é que vai ter que ser mesmo uma reconstrução, não é? Macomia sofreu a vandalização em termos de roubos de equipamentos, destruíram algumas janelas, portas. É por aí que nós vamos ter que repor. Pegando naquilo que é a informação que temos dos investimentos feitos e os custos que terão sido incorridos para a reabilitação dos 2 institutos, Macomia e Bilibisa, nós pensamos que precisamos neste momento de cerca de 10 milhões de dólares para voltarmos a pôr os institutos a funcionar, infelizmente. Meu Deus. Ok. Falando sobre o apetrechamento, concretamente o que é que há? Quer dizer, o Sr. Secretário de Estado falava sobre desafios como, por exemplo, ter professores tecnicamente bem qualificados, também equipamentos para os institutos. É verdade que disse que há institutos muito bem equipados, que até ultrapassam alguns institutos superiores que existem no país. Mas exatamente qual é o ponto de situação que temos? Quer dizer, temos menos institutos equipados e mais institutos não equipados? Sim. A situação é exatamente essa que está a descrever. Quando se criou a Secretaria de Estado o ano passado, o nosso primeiro passo foi exatamente verificar, afinal, em que estado é que se encontra o parque do ensino técnico em termos de institutos. E verificamos que a maior parte, na verdade, precisam
Há um grupo que precisa de reabilitação de infraestruturas mesmo, não é? A parte física. Há um outro grupo que precisa da parte física e do apetrachamento, portanto, renovar os laboratórios e as oficinas, e há um terceiro grupo que só precisa do apetrachamento. Inclusive, temos 3 institutos novos, foram construídos de raiz, que precisam de ser equipados. Na altura em que se negociou o financiamento, por razões que não interessa trazer aqui, não se incluiu a parte do apetrachamento. Temos as paredes feitas, mas não temos o miolo. Portanto, esses institutos não se podem utilizar. Refiro-me ao Instituto de Gorongosa, ao Instituto de Moanza, os 2 são em Sofala, e temos um em Morupula que está-se a tentar utilizar, mas a nossa política é que ou fazemos bem ou então não fazemos, porque o ensino técnico tem que ser isso, não é? O ensinar a saber fazer tem que ser isso. Não podemos andar a enganar os miúdos e pensar que vamos distribuir certificados a pessoas que de fato não sabem nada. Porque depois o que acontece é que vão à empresa, fazem-lhe a primeira pergunta e ele não sabe responder. Ou então põe-lhe mesmo, olha, faz lá isto. Até podem não lhe fazer nenhuma pergunta. Olha, faz lá isto. Abre lá o motor e fecha. E se calhar nunca viu o motor na vida dele. Não é? Então precisamos de apetrechar. A verdade é que isso cria alguns conflitos. Também a gente entende. Cria alguns conflitos porque alguns dizem, mas criou-se a Secretaria de Estado, afinal para fechar institutos. Não é para fechar institutos. Criou-se a Secretaria de Estado para dinamizar e revitalizar o ensino técnico, para nós formarmos mão de obra qualificada que corresponda e responda às necessidades do mercado nacional e regional. Bom, quais são os critérios para a abertura do instituto numa determinada zona? Bom, isso é uma das coisas que também temos visto, não é? É preciso que se veja, de fato, primeiro quais são as necessidades daquela região, não é? Se bem que não estamos a dizer que os institutos devem servir só à região onde se encontra. Mas este tem que ser o primeiro passo. Eu quero abrir um instituto em Mutarara, tenho que ver quem que eu tenho em Mutarara para formar. Quais são as perspectivas de desenvolvimento económico de Mutarara, para se determinar que tipo de instituto é que Mutarara precisa. Não vai acontecer que nós abramos um instituto do ramo industrial e formar eletricistas, mecânicos, pedreiros em Mutarara, quando Mutarara precisava de um instituto agropecuário, por exemplo. Portanto, é o primeiro estudo que é feito. E dali depois passa-se à própria província, não é? E, por último, vê-se aquilo que é a necessidade do país. Como disse, a nossa aposta neste momento é incentivar a criação de mais institutos do ramo industrial. É verdade que, para além de ser caro, sobretudo na parte operacional, também temos de ver a parte de alojar os centros internados, porque pode haver essa necessidade de deslocar jovens de outras províncias para aquele instituto. Mas os princípios são estes, os critérios são estes, não é? Porque a legislação existente não era muito clara, um pouco omissa nesse aspecto. Nós estamos a fazer a revisão da legislação, da lei eleitoral e do decreto que determina os procedimentos para a acreditação, a autorização da criação, a acreditação e o licenciamento dos institutos. Porque, como dissemos, a educação passou a ser também negócio e faltavam, por exemplo, parâmetros do que é que deve ser um instituto, que dimensões é que deve ter, que tipo de laboratório, e isso dificulta-nos na altura de ir fazer a inspeção, na altura da certificação. Eu posso chegar e lhe dizer, mas esta sala é pequena, e me perguntarem, então que dimensões é que devia ter? E aí eu fico encravado, não é? Então nós estamos a fazer esta revisão. Acredito que no primeiro trimestre do próximo ano
vamos ter os instrumentos revistos e aprovados pelo Fez Conselho uma de pequena Ministros. referência não desenvolvida, entretanto, sobre. Pode-se pensar que o governo está a abrir e fechar, ou a Secretaria de Estado apareceu para fechar institutos. Sim. De facto, há institutos que foram fechados. O que é que aconteceu? São quantos institutos no total que foram fechados? E por que é que foram fechados? Neste momento, nós fechamos, de fechar mesmo que não estejam a funcionar, para o ensino técnico profissional, 2 institutos. Um aqui é Maputo, em Albazine, que de facto não reunia condições. Era do Estado, 100% Era do Estado. 100%. E construído de raiz, curiosamente. Construído de raiz, mas não tinha o equipamento. E a construção também foi de péssima qualidade. Nós fechamos, não trancamos as portas. Quando nós fechamos, o que é que fazemos? Porque trabalhamos em estreita colaboração com o Ministério da Educação, cedemos as instalações para o Ministério da Educação e vai utilizando para o ensino geral. O ensino geral é quadro e giz, não é? Sim. É quadro e giz, Sim, não é? sim. E então dá para eles utilizar as instalações, até porque assim nós evitamos que sejam vandalizados, não é? Mas há institutos que o que nós fizemos foi não fechar como fizemos com esses 2. O que fizemos foi não autorizar o ingresso de novos alunos, não é? E aí nós temos 5 institutos. Não entram novos alunos. Por exemplo, no caso que está a fazer referência, os alunos que estavam lá, em que nível é que estavam? Olha que quando nós visitamos esse instituto, por exemplo, aqui de Albazine, não encontramos nenhum aluno lá, só estava a direção. Os alunos estavam na escola comercial, aqui no Instituto Comercial e no Instituto Industrial de Maputo. Porque a própria direção do Instituto reconhecia que não havia condições para fazer o ensino técnico lá. Então faltou a inspeção também, não funcionou? Sim, infelizmente. Infelizmente, faltou a inspeção, se calhar também faltou um pouco desta capacidade de decisão do que é que devia ser feito. Então nós dissemos, não, nem a direção deve existir. Dirigir o quê? Portanto, preparem-se também para serem deslocados e alocados a novas funções. Mas então eu explicava que nos outros institutos nós não admitimos novos ingressos, deixamos os formandos que estavam lá continuarem e terminarem. Alguns são deslocados para as aulas práticas a institutos próximos, não é? E há institutos que não eram institutos, eram escolas comerciais, porque a lei da educação profissional, que é de 2013, ela introduz este novo modelo de formação, que é um modelo baseado em competências, que é mesmo no saber fazer, e ela dava 2 anos a todas as escolas, todos os institutos, para se conformarem com a nova lei, para se requalificarem, de modo a criarem condições para o ensino baseado em competências. O ensino baseado em competências tem como base 20% de prática, 20% de teoria e 80% de prática, não é? Então, há 24 escolas que não se conseguiram requalificar, não é? Por exemplo, se calhar as pessoas não percebem isto, mas temos aqui a Escola Industrial de Maputo, aqui na 24 de Julho, aqui na cidade de Maputo, não se conseguiu requalificar, não está a funcionar. Neste momento Aquela estamos a falar, não está? Não está a funcionar, exatamente porque não está. Não se conseguiu requalificar, não se investiu para coisa. Portanto, nós estamos a trabalhar nesse sentido, não é? E como dizia, nós relativamente a essas escolas que não se conseguiram requalificar, a orientação foi essa. Ou se transformam em escolas do ensino geral, ou então fazem formações de curta duração. Podem ser pequenos centros de formação, fazerem formações de curta duração. É neste sentido que nós estamos a trabalhar. Mas para reverter esta situação, fizemos, depois do levantamento feito, fizemos um plano de revitalização que foi felizmente aprovado pelo governo em julho deste ano
E nesse plano nós temos ali uma perspectiva de cerca de 100 milhões de dólares para reequiparmos, reabilitarmos os institutos. O que nós fizemos, não inventamos nada. Como disse, existe um plano estratégico, existe o plano quinquenal do governo, não é? E pegamos esses instrumentos e vimos como é que nós podemos operacionalizar, não é? Com base naquilo que são os meios disponíveis, aquilo que os parceiros, tanto nacionais como internacionais, também podem dar. Então desenhamos este plano e dissemos, felizmente o governo também aprovou isto. Não vamos neste momento pensar em multiplicar instituições, porque não temos capacidade neste momento, nem de formadores, nem de orçamento de funcionamento. Então vamos requalificar tudo o que existe. Vamos reabilitar, vamos reequipar tudo o que existe. Porque, por um ano, nós pensamos que se nós conseguirmos entregar por ano ao mercado 1.000, 1.500 jovens altamente qualificados, estaremos a fazer um bom serviço ao país, do que estarmos a entregar 7.000, 10.000 que não sabem fazer nada. Mas é uma abordagem extremamente importante que está a fazer o Sr. Secretário de Estado. Então, o público, de fato, costuma dizer, bom, há muito discurso e a réplica dos chefes. Começou-se a falar bastante, é verdade que cada governo, cada líder tem a sua visão. O presidente Chissano tinha os seus desafios, o presidente Guebuza tinha os seus... Mas esses discursos de saber fazer começam um pouco a ganhar eco no tempo do presidente Guebuza e foram retomados pelo presidente Nyusi. E hoje o povo estaria à espera de uma coisa sólida. Estamos a dizer ainda, temos essas dificuldades em 24 institutos. Que mensagem que o povo vai perceber? O que é que está a acontecer dentro deste governo? E por sinal, o governo do mesmo partido. O que é que está a acontecer, chefe? Bom, não se pode dizer que esteja tudo mal. Não, correto. Não. Nem é isso, nem é essa mensagem que nós estamos a tentar passar, não é? Poderemos ter falhado na implementação, porque, como eu disse, os instrumentos orientadores até existem, estão lá. E este discurso, se quisermos chamar assim, da importância do ensino técnico, é um discurso válido, que de fato já vem de há bastante tempo. Exatamente. E foi esse discurso que orientou esses estudos, a criação desses instrumentos, não é? Como digo, poderemos ter falhado depois na implementação. Por exemplo, quando se aprova a reforma, e quem tiver a possibilidade de ler a reforma é excelente, não é? Quem vir a reforma do ensino técnico é bastante excelente, vai perceber que de facto falhou foi na implementação. Uma das coisas, por exemplo, que nós percebemos é que quando se fez a reforma, não se envolveu toda a comunidade fazedora do ensino técnico, não é? E posso dizer até que a maior parte da comunidade ficou de fora. Apareceram os chamados clever boys e retomaram as rédeas do poder. Exatamente. E quando é assim, normalmente os outros depois ficam de fora e queremos ver. E é esta mudança que nós estamos a tentar introduzir, não é? Porque, como dizia, deixamos o modelo clássico, passamos para o modelo que é baseado em competências, no saber fazer, mas se visitar alguns institutos vai ver que alguns formadores continuam a ensinar como se ensinava antigamente, não é? Ainda usam o regime clássico e nós estamos a lutar, vou usar esse termo, com eles para esta mudança. Há uma formação que os formadores deveriam ter tido, não é? E não tiveram. Portanto, a reforma do ensino técnico consiste exatamente na reabilitação, apetrechamento e qualificação dos formadores e gestores. Nós
corremos muito para a reabilitação e apetrechamento e esquecemos o fator principal, que é o humano, não é? Eu muitas vezes tenho dito, eu posso ter a cozinha mais linda e mais bem apetrechada do mundo, mas se o meu cozinheiro não sabe fazer nada, não há de sair bom prato daquela cozinha, não é? Então falhamos aqui, não? E é preciso reconhecer, acho que não é o problema nenhum. Muito bom. Não é problema nenhum, nós reconhecemos que falhamos neste aspecto. Por isso mesmo, visita-se alguns institutos e encontram-se institutos com laboratórios montados há 5 anos, mas que não estão a ser usados, porque ninguém sabe utilizar, não é? Então estamos a reverter essa situação. Portanto, como digo, não se pode dizer que esteja tudo mal. Falhamos no homem e nós estamos a trabalhar nesse espírito de mudar o homem, e é a parte mais difícil, como sabe, é a parte mais difícil. Se isso tivesse sido feito desde o princípio, desde o início da reforma, acredito que nesta altura não diria que estaríamos em velocidade de cruzeiro, mas estaríamos muito melhor do que estamos hoje. Okay. Exatamente. Sr. Secretário de Estado, vamos agora a um breve intervalo, estimado telespectador desse lado. Estamos a falar sobre um tema extremamente importante, a situação do ensino técnico profissional em Moçambique. É um assunto extremamente importante porque resolve muitos problemas. Primeiro é o autoemprego. Há muita gente que não tem emprego em Moçambique, mas quando tiver alguma técnica, saber fazer as coisas, não vai ter que pressionar o Estado ou alguém para lhe dar emprego. Vai saber fazer, vai fazer as coisas sozinho. Então estamos aqui com o Secretário de Estado do Ensino Técnico Profissional. Voltaremos a estar consigo dentro de instantes. Não saia daí.